Meus irmãos, primeiramente quero agradecer muito as orações. Ontem realmente foi um dia bem atípico. Cidinha estava com dores desde a tarde de sexta-feira. Mas sabe aquela mulher que só vai para o hospital quando está ruim? Quando está muito ruim? A Cidinha é desse tipo. Né? Só de ir para o hospital, ver o médico, a pressão já sobe. Né? Então, tem aqueles medos, aqueles receios. Então, quando chegou de noite, meia-noite, 1h, eu ia acordando, escutando ela gemendo, eu falava, vamos para o hospital. Falou, não, vamos para o hospital. Até que ela não aguentou de dor, tivemos que ir. E chegando lá, o médico imediatamente já mandou fazer tomografia. Que bênção a gente chegar no hospital, já ter uma tomografia lá dentro, o técnico pronto para fazer, e o médico já podia analisar de hora, de instante, que a suspeita era de apendicite. Graças a Deus, não sei, eu creio que foi milagre, eu não sei o que foi, porque o médico falou para nós 99,9% que é apendicite, e se é tomografia mostrar, tem que ir direto para a sala de cirurgia, já tem que operar. Você não sabe que alguns que já morreram por causa de estoporou, né? Apendicite, não foi operado antes do tempo, e eu naquela agonia, nossa assembleia ontem, tudo preparada, tinha que presidir, pregação. E eu orei e falei, Deus, o Senhor nunca me deixou faltar um compromisso, então ajuda. Eu pensei, ela vai internar, vai fazer cirurgia. Humanamente, comecei a pensar as consequências, ter que ficar com ela aqui, de fato ficaria. Ela ainda falou, irmã Regina, ai que bênção que isso não aconteceu sábado passado. Ela terminou o bolo a tempo, tivemos a festa, nada impediu a festa aqui, e ela estava lembrando, né, pensando na irmã, pensando nos irmãos, mas aconteceu no dia que era a minha atividade, meu trabalho, mas Deus abençoou, os irmãos oraram, Deus fez com que o médico chegou depois na segunda vez, não é, o especialista lá deu o laudo, não é apendicite, é alguma coisa que aconteceu lá no rim, parece que uma pedra, um cálculo renal saiu e deixou uma mancha lá na imagem, né? Então aquilo que era uma coisa assim tão difícil, no final ficou uma coisa aliviada, medicou, ela foi para casa, ontem ela foi ainda lá na associação à noite, mas hoje a cabeça, né, os meus 11 remédios muito fortes, e ficou em casa, falei, não, fica em casa, é melhor. Então eu agradeço muito, em nome da Cidinha também, agradeço muito as orações. Quando eu namorava com a Cidinha, eu falava assim, ó, você sabe que para entrar na nossa família é uma coisa perigosa. Minha nora que falou isso uma vez, né? Entrar para a família do pastor Walter é uma coisa perigosa. Falei para ela antes, mas como ela já tinha passado pela experiência, já tinha operado do ponto safena, peito já tinha sido aberto, falei, você já está aprovado, acho que dá para você entrar. Brincadeiras à parte, mas é realmente uma grande luta. Ministério, desses 40 anos ministério, realmente, eu tenho passado por experiências de só mesmo cair de joelho e falar, Senhor, obrigado, eu dependo do Senhor, nós dependemos do Senhor, nós só confiamos no Senhor, só o Senhor realmente pode dar a nós a vida, o renovo, e Deus fortaleceu que mesmo cansado, com sono, ainda conseguimos estar com os irmãos ontem o dia todo, até a noite, essa noite repousamos, e conseguimos participar da associação hoje, fechando lá os trabalhos dessa manhã. Foi realmente uma assembleia muito abençoada, como disseram os irmãos. Para mim, acho que foi a assembleia mais abençoada no sentido de comunhão, de união, de foco em missões, de decisões que foram tomadas. Sempre, por exemplo, os reajustes dos missionários era alguma coisa entre 50 e 100 reais, que está atualmente em torno de 775 reais. E os irmãos hoje aprovaram dar um aumento, a partir de janeiro, de R$1.000, arredondou para R$1.000. Foi uma coisa generosa da Assembleia, das igrejas, e ainda é pouco, nós sabemos. Mas nós precisamos ainda da cooperação mais, tem algumas igrejas que não estão participando com o plano cooperativo, a nossa é regular, né? E isso, podemos fazer mais, avançar mais em missões, e isso eu vejo Deus trabalhando no coração dos pastores, dos líderes, das organizações, e a gente vê mais união e mais interesse no trabalho. Louvado seja Deus por tudo. Muito obrigado, irmãos, pelo horário, oraram também pela Assembleia, pela associação. Então, de 4 em 4 meses nós temos reunião da executiva, pode participar de qualquer reunião, os irmãos, aquilo que o irmão Pacheco falou, o irmão Newton, né? Não precisa esperar daqui a um ano, né? A próxima reunião vai ser em Dom Aquino, nós vamos nos reunir lá, de 3 a 4 meses nós reunimos uma vez, em cada cidade, em cada igreja diferente.
Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Vamos continuar hoje, meus irmãos, a mensagem que iniciei domingo passado sobre purificar a si mesmo. 1 João capítulo 3:3, mas estou usando esta expressão do apóstolo João, purifica-se a si mesmo, e fazendo isso através dos salmos. E na semana passada foi o Salmo 15, hoje vamos ver o Salmo 1. E santificação no Salmo número 1. Mas deixa eu fazer uma breve recapitulação. Boa noite aos irmãos que estão conosco através do canal. Vários irmãos deixaram seu boa noite. No final do culto, vamos dar uma palavra pessoal. Desde já agradecemos. Pedimos, fique também conosco, prestando atenção na palavra de Deus. Vimos que a santificação é um processo que nos conduz no caminho da salvação. Jesus falou que são poucas pessoas que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado que conduz ao céu. É o caminho da salvação. Então nós estamos aprendendo como viver de acordo com a palavra de Deus, como o Salmo 119, lido na semana passada. Essa santificação nos faz viver de fato uma vida de dedicação a Deus, e isso é que proporciona a purificação de si mesmo. De tal forma que o mundo vai notar isso. O mundo vai ver isso em você, em nós. Eu notei que nós de vez em quando estamos ouvindo alguém falando sobre um crente. Eu falei de algumas pessoas antigas na semana passada, né? Mas pessoas recentes, né? Como por exemplo o Luiz Saião estava publicando no Instagram como o pastor Dr. Russell Shedd impactou a vida dele. E eu estava vendo os comentários lá, inclusive o irmão Roberto comentou, agradecendo aquela postagem, porque realmente é uma postagem que edifica. Sobre simplesmente o fato da impressão que o pastor Luiz Saião, além de ter aprendido o grego com ele, estudado muita coisa, aprendeu uma lição ímpar, que é como o pastor Russell Shedd falava através do silêncio. Muito interessante isso. O que o apóstolo Pedro fala na sua carta, que as mulheres que não têm marido crente, né, ganhem sem palavra, através do seu porte, seu comportamento. E assim fala daquela experiência de como o Dr. Shedd não só ensinava pela sua preleção, pelo seu ensino, mas pelo seu silêncio. E uma pessoa, uma engenheira, uma pessoa que teve a sua vida impactada, diz: que homem é esse? Porque através do silêncio ele tinha comunicado amor e graça de Deus na sua vida. Então nós temos, irmãos, em nosso tempo também, irmão, o Dr. Shedd foi recém para o céu, né, está na glória já. Aliás, eu sei, talvez uma das poucas pessoas que sei de uma história, falando do Dr. Shedd, que mostra essa santidade dele, de purificar a si mesmo e de viver uma vida de piedade, de comunhão íntima com Deus. Estava participando de uma reunião de executivos lá em Caldas Novas, dos batistas, quando eu era diretor do seminário, e conversava com o ministro de música da primeira igreja batista de Goiânia. E a gente estava comentando sobre piedade, e entrou o assunto do Dr. Shedd, eu falei da minha impressão, porque conhecia ele, e ele falou uma experiência que o Dr. Shedd compartilhou com ele. Eu acho que ele compartilhou só com aquele ministro de música aquela experiência. E ele era professor em São Paulo, na faculdade teológica, e ele andava pelo Brasil inteiro, ele ganhava, assim, generosamente ofertas, gratificações das igrejas. Às vezes um crente chegava, um irmão que foi abençoado por uma preleção, e dava uma oferta para abençoar a vida do Dr. Shedd. Ele tinha muito, e não lhe faltava, e sobrava. E um dia ele recebeu uma oferta de R$5.000, na época era muito dinheiro, na época. E quando ele recebeu, ele contou para aquele ministro de música: olha, quando eu recebi aquela oferta, eu falei: isso não é para mim. Ele tinha uma comunhão com Deus, que ele percebeu que aquele dinheiro não era para ele. E ele guardou aquele dinheiro. E ele chegou na teológica, na semana seguinte, encontrou um dos alunos triste, cabisbaixo, preocupado, pensativo. Ele notou que aquele aluno tinha algum problema na sua vida. E como pastor que é, pastor de coração, conversou com aquele aluno, queria saber o que estava acontecendo com ele. Quando o aluno falou a situação, falou: minha mãe está com uma doença e ela precisa ser operada imediatamente, e nós não temos dinheiro para pagar a cirurgia, e a cirurgia custa R$5.000, não sei se era reais na época, eu sei que era 5.000. Ele falou: não se preocupe, Deus já mandou o dinheiro. E entregou o cheque para ele.
Então, isso só um exemplo de piedade, de um homem que viveu uma vida íntima com Deus. E que podia perceber Deus falando com ele, isso não é para você. Estou dando para você, mas isso não é para você. Você vai transmitir isso para alguém. Isso é santificação, irmãos. Isso é uma vida de intimidade com Deus e de buscar a viver uma vida de santificação, não importando o preço a pagar, mas vivendo uma vida extraordinária, de valor inegociável, que é a vida de um crente, a vida cristã. Ou como a menção que fiz semana passada de Tomás de Aquino, que na Idade Média foi também um exemplo assim de santificação, daquela história da vaca, né, que voou, que estava voando, e ele disse, eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que acreditar que um cristão está disposto a mentir. Né? São casos assim antigos ou casos recentes que a gente pode focar. Eu posso realmente ser uma testemunha nesse tempo, de uma vida piedosa que agrada a Deus. Então o Salmo 15 falava sobre isso, integridade, quem vai habitar no céu, quem tem realmente comunhão com Deus, que vive essa comunhão de transformação no seu dia a dia, a presença causando transformação interior e que é vista pelas atitudes, a mudança exterior que acontece na vida, o abandono das práticas erradas e assim por diante. Hoje, avançando sobre isso, purificação de si mesmo, lembrando 1 João 3,3, e qualquer que nele tem esta esperança, está falando da salvação, está falando da vida eterna. O apóstolo João está falando dessa íntima relação com Deus e conhecimento de Deus. Ele fala, quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então a purificação de si mesmo, vamos agora para o Salmo 1, a purificação de si mesmo, olhando do ponto de vista do Salmo 1, Salmo 1, esse salmo, muitos já disseram que é um resumo, é um esboço de todo o livro dos Salmos. Tudo que está no Salmo 1 nós encontramos em todos os outros 149 salmos. E também quando fala do ímpio, versículo 4, versículo 5, a gente lembra do Salmo 37, a gente lembra do Salmo 73, que fala qual é o fim dos ímpios, porque o Senhor conhece todos eles. Então, o Salmo 1, lendo na Almeida, século 21, diz assim, versículo 1 e 2, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, como purificar a si mesmo? Primeira coisa é começar com um compromisso de viver uma vida dedicada a Deus. Tudo começa com compromisso. Compromisso. Quem é casado aqui sabe o que é ter um compromisso. Você que é solteiro e ainda não tem compromisso é só com a nota escolar, fique sabendo que você está vivendo uma vida boa, fique tranquilo, não queira casar logo. Né? A vida de casado tem alguns compromissos, sabe? E que você precisa estar bem ciente disso para entrar nesses compromissos e cumprir compromisso. Mas é uma vida boa. Eu não queria ficar sozinho, tanto que fiquei viúvo e casei de novo. Né? Casamento é uma bênção. Mas é uma vida de compromisso. Tudo na vida que é bom exige compromisso. Mesmo aquela moto dos sonhos, o carro do sonho, você tem que ter um documento e aquilo registrar para que você tenha posse daquilo. Ou a sua casa do sonho, ou a sua faculdade, o seu certificado, o seu diploma, tudo tem um compromisso e depois tem um certificado. Então a vida cristã é assim também, ela tem um compromisso. Jesus dizia essas palavras, chamando a atenção para o compromisso, quando disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, siga-me. Isso é compromisso. Isso é chamado custo do discipulado. É um compromisso e Jesus deixava claro o quanto vai custar para você. Negar a si mesmo, estar disposto a morrer por mim, morrer comigo e me seguir até o fim. Mas compromisso, vida cristã é uma vida de compromisso. Então a primeira coisa é começar com compromisso de viver uma vida dedicada a Deus. Isso aqui está no versículo 1 e no versículo 2. E esse compromisso se vê na busca
por uma santificação. Primeira coisa que nós vemos aqui é que não se contamina com o mal. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele não se contamina com o mal, não se deixa envolver pelo mal. A influência do mal não chega no seu coração. Pode chegar nos seus olhos, pode chegar nos seus ouvidos, pode chegar na sua mente, em algum pensamento, mas essa influência não vai mudar as suas ações, não vai influenciar o seu comportamento, porque a sua vida não é influenciada pelo mal. Não é influenciada por atitudes más. Não adota o modo de vida e de comportamento dos ímpios. Como diz o versículo aqui, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e por último não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não também aceita o mal, porque não se assenta, não faz parte desses que são zombadores, que zombam dos que são fiéis, que zombam de Deus, essa roda de escarnecedores, e o mundo está cheio dessas rodas. Então, ele não aceita o mal, não submete ao status social, não pratica o politicamente correto, não faz isso porque é socialmente aceitável, como Jezabel e os nicolaítas lá de Apocalipse 2:3, ele não tem essa vida de descrente, é alguém que está buscando santificação. Então purifica-se a si mesmo com o compromisso de buscar uma vida dedicada a Deus. Por isso, foge de toda influência, evita toda atitude má e rejeita toda aceitação de um comportamento mau. Segundo lugar, como purificar-se a si mesmo, olhando o Salmo 1, viver a verdadeira felicidade. Porque todo mundo quer a felicidade. Então, viva a felicidade. Muitos falam, eu vou viver a vida. Eu vou buscar a minha felicidade. Mas não está pensando na verdadeira felicidade. O versículo 1 está dizendo, abençoado com felicidade, aquele que não anda segundo o mundo. Quem é feliz de fato é o crente. O crente de fato experimenta a verdadeira felicidade. Primeiro porque ele está fugindo do pecado. Ninguém pode ser feliz correndo no caminho do pecado, andando no caminho largo. Ninguém é feliz. Não se engane, ninguém está feliz lá andando naquele caminho largo. Não se iluda, ninguém lá está feliz, ninguém é feliz desobedecendo a Deus. Mas o crente que está fugindo do pecado, andando pelo caminho apertado, o caminho que conduz à vida eterna, ele tem a realização da plenitude espiritual, isso é verdadeira felicidade. É como dizer, como o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabendo que mesmo numa aflição, numa adversidade, ele pode ter felicidade, porque felicidade não depende da circunstância, depende do estado espiritual que se encontra, e esse estado está no céu, esse estado está no agradar a Deus, no viver uma vida de comunhão com Deus. Então é isso que faz alegria em nós, é viver de uma forma que agrada a Deus. Seu caminho, sua atenção, seu tempo, se volta para aquilo que traz paz, que é a palavra de Deus. O versículo está dizendo que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A King James fala a sua plena satisfação. Isso é verdadeira alegria. Uma plena satisfação é quem está centrando o seu tempo na palavra de Deus, dia e noite. Então, a influência que ele busca é a influência divina. Então, a atitude que ele quer, que ele foca, é andar segundo a palavra de Deus, as leis de Deus, os mandamentos do Senhor. Ele alimenta a sua alma, portanto, com a graça de Deus, e ele pode realmente ter plena satisfação. E é dia e noite.
E eu penso dia e noite hoje como sendo não só uma coisa ontem, hoje ou amanhã, mas até o fim, o para sempre. Quando nós queremos expressar alguma coisa de felicidade, nós falamos, viveram felizes para sempre. A ideia de felicidade é alguma coisa que a gente vai ter e nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E de fato o crente é isso que experimenta isso. E ele pode experimentar isso todos os dias da sua vida, porque a sua vida está focada em Deus, na sua lei, na sua palavra, dia e noite. A expressão até o fim, fui pesquisar na Bíblia, eu só encontrei 4 vezes na Almeida Corrigida Fiel. Aparece em Salmo 119, 33, quando diz o salmista, Senhor, ensina-me o teu caminho, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Em Daniel, quando o rei tira Daniel lá da cova dos leões, ele faz um decreto, e ele fala coisas belíssimas a respeito do reino do céu, do reino de Deus, e ele assina o decreto, e ele fala que o domínio de Deus é para sempre. E João capítulo 13, quando Jesus está lá falando sobre a Páscoa, sobre a morte, e o evangelista registra que ele amou os seus, amou até o fim. Ele ama nós, ele ama você, irmão, ele ama você, irmã, não só um dia, mas até o fim. E a outra que encontramos em Marcos capítulo 13, versículo 13, quando Jesus fala que o crente persevera até o fim. Aqui está a felicidade verdadeira, é dia e noite, é até o fim. A purificação de si mesmo, portanto, começa com o compromisso de viver uma vida dedicada a Deus, viver a verdadeira felicidade. Em terceiro e último lugar, ela torna-se padrão. Aqui está a coisa mais impactante do mundo. O crente se torna padrão para quem não está andando com Deus. Aquela palavra daquela senhora, Roberto, né? Falando sobre a impressão sobre o Dr. Russell Shedd, é um exemplo disso. Dr. Russell Shedd, sem dizer uma palavra, ele foi um padrão, ele foi um modelo para aquela pessoa pensar em Deus. E o Luiz Saião está falando que ela não é religiosa, ela não gosta de religião, mas só a vida sem palavras do Dr. Russell Shedd foi um padrão, foi um modelo para ela, pensar em Deus, repensar sobre a sua ideologia. Então, o crente, ele se torna um padrão, um modelo para quem não está andando com Deus. Isso está no versículo 3. Salmo 1, verso 3. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Então ele tem vitalidade, ele tem segurança, é como uma árvore que está enraizada ao lado de um ribeiro. Durante essa sequidão, a gente indo lá para o acampamento, vendo muito lugar seco, mas via aqueles ipês florindo, parece que não tem água por perto, mas tem a raiz que aprofundou-se, está lá em algum veio de água, e ele está florindo, agora no inverno, uma estação que não é a primavera, que coisa mais linda ali no campo. Então aquela árvore que tem raiz, está perto da água, está junto à água, e essa ideia que é o modelo do crente. Está tudo seco ao nosso redor, o mundo está esquisito, as pessoas estão esquisitas, está tudo revirado, a moral, o padrão, o costume, as tradições, o modelo de família, o modelo de sociedade, o modelo de economia, o modelo disso, o modelo daquilo, o modelo que é a escola, e a gente fica assustado, né? E a gente escuta os irmãos que são profissionais, estão trabalhando nesses setores, especialmente educação, e a gente quando escuta, a gente fica meio assustado que o mundo realmente está perdido. Que as pessoas estão totalmente vivendo uma vida longe de Deus, de um padrão totalmente longe daquilo que Deus idealizou para homem e para mulher. Então, o crente, ele se torna modelo. E você tem sido esse modelo. Talvez você nem percebe. Eu creio que o Dr. Russell Shedd talvez nem ficou sabendo disso. Talvez Luiz Saião escreveu isso depois de muito tempo e nem contou para ele enquanto ele é vivo. Muitas coisas que você está fazendo, muitas coisas que você está
impactando ao seu redor, as pessoas que convivem com você, e você não sabe disso. Como Moisés desceu do monte, ele não sabia que seu rosto estava brilhando. Ele ficou sabendo pelos outros. Muitas vezes você está sai do culto no dia do Senhor e vai continuar a semana, o seu trabalho, a sua atividade, você está resplandecendo a glória de Deus, você nem sabe, mas as pessoas estão vendo. Isso é o trabalho da igreja no mundo, esse é o papel da igreja de dar vitalidade, dar segurança como uma árvore que está junto às águas. Quem anda com Deus é assim, é padrão, é arquétipo de quem sempre tem força. É exemplo de quem está sempre fazendo a vontade de Deus, é modelo de alguém que sempre tem a presença de Deus na sua vida. Quem anda com Deus é padrão. Não desista. Nós costumamos dizer aqui que o povo brasileiro é um povo heróico, e que o brasileiro nunca desiste, mas o crente é muito além disso. Ele é fiel até o fim, ele persevera até o fim, e ele é modelo de fidelidade, de integridade, de santidade, até o fim. E isso você é, e isso eu sou, nós devemos ser, irmãos, até o fim. Mas quem não anda com Deus, diz o verso 4 e o 5, Salmo 1, que não tem força, não tem raiz, caminha para a destruição. Essa ventania que passou essa semana aqui na cidade, derrubou algumas árvores. Eu faço minha caminhada, minha corrida ali na Médici, tinha uma árvore caída bem onde a gente corre ali, eu tive que desviar, entrar um pouco no lugar do espaço dos carros, fazendo a minha corridinha. Essa semana eu corri bem mais do que andei. Minha nora, personal trainer, me deu umas dicas lá, como recuperar o fôlego de volta, né? Então, fiquei até contente, estou correndo bastante, corri bastante essa semana. Mas tinha uma árvore no meio caminho, caído lá. Então, algumas árvores não resistem a nenhuma ventania. A raiz tomba. Lá dentro do nosso quintal, o pé de romã, dava aquelas romãs tão gostosas. Esse ano teve uma ventania lá, tombou. Dentro de 4 muros lá, uma ventania derrubou. A raiz fez assim para cima. Algumas árvores são assim, são fracas, elas não têm raiz profunda, não estão lá no ribeiro, não estão lá na água. E esses são os ímpios. E os ímpios não têm força. Eles caminham para a destruição. E porque não andam com Deus. Eles muitas vezes alguns começam a andar conosco, vêm à igreja há algum tempo, depois se perguntam, cadê o fulano? Cadê a fulana? Não está mais conosco. Já parou no meio do caminho. Isso se chama vida medíocre, uma caminhada medíocre. Medíocre quer dizer até a metade. Até a metade. Os seguidores de Jesus Cristo não são medíocres, eles perseveram até o fim. Eles são modelos do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, até o fim, custe o que custar. Todos escrevendo sobre isto, relatando nos seus dias, a respeito da vida cristã de uns certos seguidores de Jesus, que tem uma vida medíocre. Ele fala que o progresso desses cristãos, progresso que não é progresso, é ir até o meio do caminho. E eles estão no meio do caminho, não caminho para o céu, estão no meio do caminho de onde deveria alcançar o cume. E estão moralmente acima de alguns pecadores do mundo, mas espiritualmente estão abaixo daquele que está andando, está chegando ao cume. Aquela ideia que Paulo escreveu, olha, Deus começou a obra em você, Ele está aperfeiçoando a obra na sua vida. Você passou do meio, você já está chegando ao cume. Um dia você vai chegar lá no cume, você vai cumprir a sua carreira e dizer como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quase que eu falei igual aquela irmã, que era medíocre, mediana, e quando falavam, cada um diz um versículo agora aí. Aí cada um foi falando o versículo, Senhor, meu pastor não me faltará, e João 3,16, e chegou a vez dela, todo mundo já tinha falado os versículos que ela conhecia, ela foi falar esse de Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a fé e saí na carreira. Esse é o cristão medíocre, ele não consegue acabar a carreira, acaba a fé, mas não acaba a carreira. Ele precisa aprender a permitir que o Espírito Santo aperfeiçoe a obra que ele começou até aquele dia. Então muitos param bem neste ponto.
É uma tragédia. E muitos falaram no dia do seu batismo, no dia da sua profissão de fé: eu vou me esforçar para chegar no cume da montanha. Eu vou me esforçar com a experiência com Deus para ter uma vida que agrada. Mas não fizeram nada por isso. Se acomodaram. Não oraram, não dedicaram tempo à leitura da Bíblia, não dedicou para o testemunho, não trabalhou, ficou estacionado. Esse é o cristão no meio do caminho. É o morno, nem quente, nem frio. É aquele que deveria ter chegado no trajeto lá no cume, mas parou no meio do caminho. Meus irmãos, o crente não é medíocre. O crente está sendo aperfeiçoado até o fim. Ele tem um compromisso com Jesus até o fim. Ele está vivendo a verdadeira felicidade com foco até o fim, até receber a coroa da vida. E ele está se apresentando para este mundo como padrão. É possível ter uma vida padrão. Alguns selos de padrão de qualidade existem por aí. Mas o crente é o verdadeiro selo de qualidade, de padrão, de modelo, de aquele projeto que Deus estabeleceu para que o homem tenha a felicidade e alcance a purificação de si mesmo. Anda com Deus, sempre tem força, está sempre na vontade de Deus, sempre tem a presença de Deus na sua vida e tem a bênção de Deus em tudo. Diz Davi, nesse salmo, que tudo quanto ele faz prospera. Porque Deus está com ele. Sejamos assim, irmãos, crentes que têm um padrão, porque temos um compromisso com o nosso Senhor e Salvador, e temos uma experiência de felicidade verdadeira. Podemos levar isso a outras pessoas também, para que elas venham experimentar o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a alegria verdadeira, a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe. Amém.